Saudações, eu sou Victor Daúde, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje para falarmos um pouco sobre minimalismo, por que eu sou minimalista e por que eu acho que você também deveria ser. Quer dizer, os motivos para ser minimalista na verdade são muito óbvios depois que você entende o que é o minimalismo, né? E ser minimalista faz um grande bem para o indivíduo, né? Traz um bem-estar muito grande. Agora, eu queria, na verdade, começar falando um pouco, né, pegar esse gancho a partir de uma questão social, né? Porque no vídeo número 1, onde eu explico minha posição política, eu me declaro como um libertário anarcocapitalista, né? E, portanto, pró-capitalismo. E quem conhece um pouco de minimalismo pode achar que uma filosofia minimalista é incompatível com o capitalismo. Isso acontece porque o minimalismo, né, ele tem uma marca muito expressiva de redução de consumo na sua vida. E o capitalismo ele é meio que esse fomentador do consumo, né, até do consumo predatório, como costumam chamar. O capitalismo ele necessita desse giro econômico, né, de que coisas estejam sendo produzidas, né, que pessoas estejam trabalhando na produção de coisas para receber dinheiro e então gastar no consumo dessas coisas. Mas eu posso dizer com bastante tranquilidade que não, o minimalismo ele não é incompatível com o capitalismo. Primeiramente, a gente precisa entender, né, que tem algumas coisas que as pessoas estão acostumadas a associar ao capitalismo, que é a ganância, né? O capitalismo faz as pessoas gananciosas, ávidas por mais e mais lucro, e também que o capitalismo ele fomenta o consumo. As pessoas elas passam a desejar consumir mais coisas por causa desse sistema. Só que, e isso é pelo menos a forma como eu enxergo, o capitalismo ele é tão somente um sistema econômico que é baseado na capitalização de recursos e na distribuição desses recursos na sociedade através de um sistema de trocas voluntárias que a gente chama de mercado. Em nenhum momento o capitalismo ele impõe às pessoas que elas sejam gananciosas ou consumistas, né? Na verdade, a ganância e o consumismo, entendendo aí o consumismo como esse desejo exacerbado por coisas, né, por posses, essas duas coisas elas são tendências humanas, certo? E elas existem há muito mais tempo do que existe o capitalismo. E também elas vão continuar a existir ainda que o capitalismo eventualmente acabe. É importante dizer isso porque tem muita gente que acha que acabar com o capitalismo vai sanar esse tipo de problema. Não, você na verdade só vai mudar a circunstância em que essas coisas estarão acontecendo, mas elas ainda assim estarão acontecendo. Mas você pode sim argumentar que o capitalismo ele cria um ambiente que favorece essa cultura consumista. Você tem empresas querendo vender e para vender elas se valem do marketing, né, da publicidade, onde elas vão usar aí artifícios psicológicos que vão levar as pessoas que já estão numa situação bastante delicada no seu dia a dia a consumir mais e mais. Desenvolveu-se uma cultura consumista, né? Ou seja, nós vivemos um ambiente onde as pessoas agem baseadas em certas crenças, em certas convenções sociais e que leva elas a querer mais e mais, né? A sentir essa necessidade por comprar coisas. Agora, para combater essa cultura, nós precisamos de uma contracultura. E o minimalismo é justamente essa contracultura. O minimalismo ele pode ser definido de várias formas, né? A forma como eu entendo e enxergo o minimalismo é como essa ideologia ou filosofia de vida, se você preferir, que prega o consumo consciente. Ou seja, que você seja mais seletivo e mais exigente com relação às coisas que você vai consumir. O que seria exatamente essa exigência é que aquilo que se consome agregue valor à sua vida, sem, por outro lado, pesar sobre ela ou prender você de alguma forma negativa. O consumo ele deve favorecer a você ter uma imersão mais profunda naquilo que vale a pena na vida. A consequência imediata disso é que o minimalista ele vai consumir menos, mas isso não quer dizer que ele não vá consumir nada.
a gente apenas muda o propósito do consumo dele, né? Que ele tenha um consumo mais propositado, ou seja, mais intencional, que ele vá atrás daquilo que realmente valha alguma coisa para ele. Não consumir por conta de status ou de querer formar uma imagem de você para que as outras pessoas vejam. E assim, né, dentro de uma população minimalista, você espera haver menos consumo de objetos, de fato, né? Você vai ter ali uma preferência por objetos mais duráveis, objetos de maior qualidade. Porém, você espera também ter um aumento de um outro tipo de consumo de coisas intangíveis, como arte, gastronomia, esportes, viagens, shows, educação, lazer em geral. Então você pode sim ter uma economia de mercado, né, uma economia capitalista baseada nas trocas desse tipo de serviço. Você vai ter um aumento pela demanda desse tipo de coisa, né, artes, esportes, etc. E então você espera ter mais pessoas dispostas a oferecer esse tipo de coisa. Mas voltando agora à questão central do vídeo, que é explicar o que é o minimalismo e daí por que você deveria ser minimalista. Se você pesquisar na internet por imagens de arquitetura minimalista ou cartazes de filme minimalistas ou então capas de livro minimalistas, você vai encontrar uma série de imagens de obras que elas possuem uma coisa em comum. Essas obras todas, elas são marcadas pelo uso bastante econômico de recursos, no caso, de elementos visuais. E porque elas usam o menor número de elementos visuais na sua composição, que elas têm uma expressão muito marcante de leveza. E assim, o principal propósito do minimalismo é justamente trazer para a sua vida essa leveza. Que você tenha uma vida mais leve, tanto materialmente como psicologicamente, e que faça isso eliminando tudo aquilo que pesa para você, tanto em termos de objetos como de relacionamentos ou atividades. Isso não apenas vai ajudar você a economizar recursos, tempo e dinheiro, como ainda vai ajudar você a gastar esses recursos de uma forma mais consciente, com aquilo que realmente te agrada. Eu quero ter uma vida que seja leve, que seja despreocupada, uma vida onde eu não me irrito com picuinhas e nem sou emocionalmente sobrecarregado. Eu imagino que você também queira isso, e é por isso que eu sou minimalista e recomendo que você tente ser também. Esse é o tipo de filosofia que só vai trazer benefícios para você. Mas como exatamente a gente se torna minimalista? Primeiramente, você tem que entender que o minimalismo, né, esse processo de se tornar minimalista, é um processo físico e mental. O ambiente físico em que a gente vive e o nosso estado mental, eles se influenciam mutuamente. Eu não sei você, mas eu tendo a me sentir extremamente ansioso e sobrecarregado se eu estiver num ambiente que está uma bagunça, repleto de coisas se empilhando umas sobre as outras até o teto. Se você vive num ambiente desses, das duas uma. Ou esse ambiente é um reflexo do que é a sua mente, seu estado mental, ou seja, seu estado mental é uma bagunça e por isso o seu ambiente virou uma bagunça, ou então você vai ser afetado por esse ambiente, tendo dificuldades de tocar uma vida saudável justamente por estar num lugar, digamos assim, insalubre psicologicamente falando. Seja qual for, o fato é que você organizar esse ambiente vai ajudar você a se reorganizar mentalmente. E é por isso que todo minimalista começa pelo clássico, que é o desapego. É você começar a se livrar de todas as coisas que não têm um propósito muito claro e benéfico para a sua vida. Esse é, digamos assim, o salto inicial. É a atitude que você tem que tomar para começar a sua jornada no minimalismo. E é claro, você deve dar seguimento a essa atitude, evitando comprar coisas desnecessárias. E lembrando aqui, é claro, que nós não estamos falando apenas de objetos, né? A gente começa pelos objetos porque eles são as coisas mais tangíveis e que estão ao nosso alcance de mudar. Mas a gente, a longo prazo, também deve mudar isso com relação às relações que a gente cultiva, né? Que você comece a cultivar relações melhores.
esse início do minimalismo deve ajudar você a ir subindo esses degraus. Depois que você arruma o seu ambiente, você deve descobrir quais são as suas paixões. E aqui vale a pena a gente salientar uma coisa muito importante, porque as pessoas costumam confundir desejos com paixões, né? O desejo é uma coisa momentânea, a paixão já é algo mais de longo prazo. Então, por exemplo, comprar um violão pode ser um desejo seu, mas uma verdadeira paixão é tocar o violão. Comprar uma bicicleta é um desejo, mas andar de bicicleta é que é a paixão. Saber distinguir essas duas coisas é muito importante para que você, primeiro, ao descobrir quais são suas paixões, você vai conseguir direcionar melhor os seus recursos. E lembrando que eu não estou falando apenas de dinheiro, mas também de tempo. Depois, você vai ser capaz de usufruir melhor das coisas que você já tem, né? Por assim dizer, é claro que quem gosta de andar de bicicleta quer ter a melhor bicicleta que o dinheiro pode comprar. Mas se você entende que o seu prazer está em andar de bicicleta e não em ter uma bicicleta em específico, você vai conseguir extrair prazer dessa atividade mesmo com a bicicleta mais simplória do mundo. Agora, é claro que um hábito minimalista deve ajudar você a direcionar seus recursos para eventualmente você conseguir comprar os melhores equipamentos que o mercado dispõe. Desde que, é claro, aquilo vá de fato agregar algo à sua vida e contribuir para que você desenvolva sua paixão. E por fim, como você já deve imaginar, grandes mudanças exigem ousadia e coragem. Então, se você quiser de fato dar esse passo decisivo, que é se tornar minimalista, isso vai exigir de você ousadia e coragem. Porque isso pode significar você abrir mão de uma certa sociabilidade, né? Você vai abrir mão de fazer coisas que colocam você dentro dos grupinhos, dentro da moda, dentro das tendências e das convenções sociais. A grande maioria esmagadora das pessoas vive no automático, seguindo todas essas tendências e convenções, né? E ao você se retirar desse meio, você vai apresentar uma certa estranheza para essas pessoas, né? Não que elas não vão te apoiar, na verdade, é bem provável que com o tempo elas vão notar algo diferente em você no sentido positivo. Mas é sempre um desafio ir contra aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, né? A tendência é seguir essa inércia de vida e fazer aquilo que já está aí para ser feito. Então você precisa de uma certa disciplina, né, e uma certa ousadia para conseguir sair desse lugar comum em que você está para ir para uma situação melhor. Falando desse jeito pode parecer conversa de coach, mas por favor não se engane, isso não tem nada a ver, é justamente o oposto disso, né? O coach diz que você tem que trabalhar arduamente para conseguir comprar aquilo que você deveria querer, certo? Quando na verdade o minimalismo diz que é para você tomar controle da sua vida dentro daquilo que está ao seu alcance, ou seja, não ser influenciado por esse tipo de tendência. Agora, é preciso também dizer que ser minimalista não é tão fácil como pode parecer. A começar pela parte do desapego, né? Onde você precisa se livrar de coisas que até então você considerava indispensáveis na sua vida. Mas eu diria que uma vez que você pega o embalo, essa parte do desapego é até fácil, né? O problema é as possíveis recaídas que a gente pode ter durante a nossa trajetória. Esse ato de consumir, de comprar coisas, ele é meio que um liberador de dopamina, né? Ele estimula a gente, ele nos dá prazer e é um prazer muito fácil. Então, todas as vezes que você se sente mal, que você está triste ou estressado ou ansioso, há uma tendência de você comprar mais. A sensação é que essa compra vai te fazer feliz ou vai te fazer mais completo, mas é aí que a gente se engana. O nosso estado emocional, ele é momentaneamente obliterado por esse consumo, só que logo mais ele volta, às vezes até pior do que estava antes. Ao contrário, quando nós estamos mais felizes e mais satisfeitos, nós tendemos a consumir menos. Então, nesse sentido, faz bem você entender que a verdadeira felicidade ela não está nos objetos ao seu redor, né? A verdadeira felicidade ela está dentro de você, ainda que isso pareça clichê de ser dito.
Ao se desapegar das coisas e depois descobrir suas paixões, ou seja, aquilo que realmente te dá prazer e te faz feliz, a tendência é você sentir menos e menos necessidade de consumir. E bem, esse assunto ele é bastante vasto e muito interessante, mas eu creio já ter dito o suficiente para o vídeo de hoje, né? Então, para agora, eu vou apenas deixar algumas recomendações de leitura para vocês. Eu tenho 2 livros aqui, escritos pelos mesmos autores, que são Joshua Fields Millburn e o Ryan Nicodemus, que inclusive esses 2 aqui, eles participaram de um documentário que esteve disponível na Netflix há uns tempo atrás, que é o Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, tá? Se eu não me engano não está mais disponível na Netflix. Eu me lembro de ter encontrado esse documentário no YouTube, só que ele estava em inglês sem legenda. Se eu encontrar ele de novo, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Esses 2 autores, eles fundaram o site The Minimalists, né? Eles são conhecidos como The Minimalists, né? Os minimalistas. E o que você tem aqui são 2 livros com propostas ligeiramente diferentes, mas que são muito interessantes para você conhecer e se envolver mais com o minimalismo. O Tudo Que Importa, ele é um livro de memórias, né? Então, assim, ele é escrito como se fosse uma narrativa de não ficção, só que ele está aqui narrando uma história verídica. Por isso que eu falo, é um livro de memórias, né? Uma narração verídica. Você vai conhecer em detalhes toda a trajetória do Joshua, partindo de um não minimalista para ser um minimalista. E em meio aqui às coisas que vão acontecendo, ele vai também externando certas reflexões a respeito das coisas e da vida dele. Já o outro livro, o Ame Pessoas, Use Coisas, ele é um livro que ele é mais parecido com, eu não quero dizer um manual sobre minimalismo, embora ele traga aqui questão de dicas e reflexões específicas para você fazer em determinadas situações. Até no final de cada capítulo vem um conjunto de exercícios sugeridos para você praticar o minimalismo na sua vida, mas ele vai além disso, né? Ele não é essa coisa formulaica, né? Ele vai muito além no sentido de ampliar a discussão sobre minimalismo. Ele vai falar como o minimalismo afeta muito mais aspectos da nossa vida do que meramente o nosso ambiente físico. Você então vai começar a entender melhor o que é o minimalismo como filosofia de vida e não apenas como algo que você aplica ao ambiente onde você mora. Mas para além desses livros, tem ainda 3 textos que não são exatamente textos minimalistas, mas são textos para mudar um pouco a forma como você enxerga a vida. O que deve ajudar você a entender o que é felicidade e buscar a felicidade da forma correta e não de uma forma equivocada. 2 desses textos são ensaios que eu escrevi, estão lá no meu site, o inspire-se.com.br, do jeito que está aí na legenda. Estão ali na parte de ensaios. Um deles é o ensaio número 4, sobre a felicidade, e o outro é o ensaio número 18, que é o sobre aproveitar a vida. Depois tem um texto que não foi escrito por mim, na verdade foi escrito por um cara 1 milhão de vezes melhor do que eu, que é o David Foster Wallace. E esse texto, na verdade, ele não é um texto, ele é um discurso que ele fez para uma turma de formandos numa faculdade que ele era o professor. Esse discurso ele foi publicado num texto com o título Isto é Água, que saiu nesse livro aqui, o Ficando Longe do Fato de Já Se Estar Meio que Longe de Tudo, que na verdade são um conjunto de ensaios desse escritor. Você pode encontrar esse discurso escrito, né, na internet gratuitamente. Novamente, não são textos minimalistas, mas são textos que devem mudar um pouco a forma como você enxerga a vida, tá? E tendo dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se interessado pelo minimalismo, que busquem saber mais sobre isso e até mesmo, por que não, se tornarem minimalistas. Sem mais para hoje, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, deixo aquele abraço e até a próxima!